Olá pessoal, muito bom dia, tudo bem com vocês todos, né? Meu nome é Sandra Regina, estou aqui com o meu canal Memórias da Vovó. Primeiramente, gostaria de dizer que tenho a intenção neste canal de apenas falar memórias minhas, né? Lógico, o título em si já está dizendo, Memórias da Vovó. Ressaltando que nasci em Brasília, mais especificamente em Taguatinga, no final da década de 60, né? Então, a minha família, minha mãe, minha avó, meus tios, né? Meus tios por parte dos meus avós, pertencem às primeiras famílias que formaram Brasília. Então, tenho muitas lembranças interessantes, lembranças curiosas, que muitas pessoas não sabem. Uma das coisas, por exemplo, que me chamou bastante atenção quando eu era criança, era a questão de que eu ouvia as pessoas adultas conversarem e elas falarem, uma tinha nascido na Bahia, uma tinha nascido em São Paulo, uma tinha nascido no Piauí, no Ceará, e eu tinha dúvida, né? Por que ninguém nunca tinha nascido em Brasília? Eu não conhecia ninguém que tivesse conhecido em Brasília, a menos algumas crianças, né? Mas isso era muito, muito pouco para o meu conhecimento, pelo fato de ser criança, e que eu, sim, também comecei a perceber isso quando eu já tinha, assim, era criança, mas assim, 10, 11 anos, 8 anos, né? Porque eu não tinha noção o que era isso, por que tanta gente tinha nascido fora e ninguém tinha nascido em Brasília. Interessante ressaltar também que Brasília ainda é relativamente nova, né? É nova ainda, bem jovem. Então, se Brasília é jovem, algumas pessoas que nasceram lá, nem que seja no início, é relativamente jovem, né? Inclusive as vovós. Mas é bastante interessante. Aí nesse canal estarei contando memórias minhas que pode representar lados científicos, lados geográficos, né, setores geográficos, econômicos, sociais, e ressaltando também que não é coisa cientificamente comprovada. São minhas memórias, né, coisas que eu presenciei, que eu vivi, com algumas mudanças, algumas transformações de comportamento, algumas mudanças por exemplo, assim, uma música, né? Uma música aí dos anos 70. Como era a minha vida na época que essa música fazia sucesso? Como era o meu mundo, né? Bastante interessante, conheci algumas pessoas bastante interessantes também. A minha história tem pontos alegres, tem pontos tristes, tem pontos engraçados, e algumas coisas podem até sair do contexto de Brasília, né? Mas assim, como esse canal são Memórias da Vovó, são mais coisas provavelmente da minha infância. Eu acredito que vocês vão se encaixar, vão gostar, e nós poderemos trocar algumas ideias, certo? Eu acredito que será bastante interessante. Primeiramente, vou começar falando um pouco sobre a minha família, né? A minha mãe, quando foi para Brasília, ela era criança. Criança, sim, era uma jovenzinha, bem jovenzinha mesmo, era adolescente, né? Ela, minha avó, juntamente com toda a família dela, minha avó era uma turmada de irmãos, talvez seja assim uns 8, 9 irmãos, foram todos de uma vez para Brasília. Mas esses irmãos da minha avó, a avó e os seus respectivos irmãos, eles já eram adultos, a maioria já era casado, tinha filhos, né? Desculpa. Inclusive, que a minha avó já tinha todos os filhos, né? Aí Brasília, lá na década de 60, lá em meados de 60, com aquela ideia, né? 50 anos em 5, isso maravilhou muitas pessoas se sentiram atraídas por Brasília e foram lá para Brasília, né? Como as famílias, pelo menos a minha, né? Era uma família assim,
que não dialogava muito com crianças, tudo que eles falavam é: criança não entende isso, criança não sabe aquilo. Eles iriam conversar, nós estávamos próximos, vão brincar lá fora. Criança não pode ouvir conversa de adulto. Então, muitas coisas passaram despercebidas dos nossos ouvidos, muitas coisas nós não conseguimos entender e muitas coisas nós fomos entender muitos anos depois, entender ou saber muitos anos depois. Brasília, inicialmente, pelo menos assim, da minha linhagem que eu estou me referindo, a minha família foi para Taguatinga. A maioria dos meus parentes foram parar lá em Taguatinga. Taguatinga super, super, ultra atrasada. Atrasada não, né? Atrasada em termos início, né? Nessa época, lá as casinhas bem pobres, as casinhas bem humildes eram feitas de barraco, era um barraco de tábua, que eu quero dizer, e muitas famílias usavam vela e usavam cisterna, isso em Brasília, Distrito Federal. No entanto, as famílias um pouco mais abastadas, vamos dizer assim, porque nem todo mundo que foi para Brasília era pobre, a maioria das pessoas eram pobres, né, que foram tentar uma vida melhor. Porém, Brasília tinha muita gente bem sucedida também, né, que foi para lá para tentar aprimorar os seus negócios, ou pessoas que foram tentar crescer, tentar superar, e algumas realmente conseguiram. Mas isso não aconteceu, pelo menos com a minha família, né? Aí, a minha família foi para Taguatinga, né? Muitos irmãos, muitas pessoas morando no mesmo barraco. Os barracos eram de chão batido, que eles falavam, né? Porque a minha família não tinha condição nenhuma, todo mundo muito, muito, muito pobre. Aí, o que aconteceu? Eu não sei se foi uma coisa intencional ou se foi uma coisa assim que foi acontecendo aleatoriamente. As pessoas da família que conseguiram se desenvolver menos, pessoas que continuaram aquela linhagem ser muito pobre, elas não conseguiram viver em Taguatinga. Algumas foram para Ceilândia, algumas foram para Ugama, né? Então, somente um dos meus tios, que tinha uma vida regularmente melhor, né, que ele se tornou policial, é que continuou conseguindo viver em Taguatinga, que inclusive, para quem não conhece, é uma cidade maravilhosa, é uma cidade nobre dentro do Distrito Federal. Então, por aí dá para se perceber, aqueles que não conseguiram evoluir ou foram para Ugama, que é considerado uma cidade pobre, né, em vista de Taguatinga, ou Ceilândia, que é bem mais pobre, pelo menos inicialmente, né, e durante muito tempo ficou sendo. Então, uma coisa muito, muito interessante, né, que acontecia, é que essa época nós íamos de Taguatinga para o Gama e do Gama para Taguatinga, eram as nossas viagens, né. Como as cidades ainda estavam assim no seu princípio, nós tínhamos que andar muito, muito para nós irmos para o ponto do ônibus, e aí do ponto do ônibus nós pegávamos o ônibus, né, e os ônibus normalmente demoravam muito. Como nós éramos crianças, os adultos ficavam falando assim: passa por baixo da roleta, passa por baixo da roleta. Aí nós, durante muitos anos, nós passamos por baixo da roleta, mesmo depois de já grandinhos, né, porque a família é muito pobre, então tinha aquela questão assim de não ter dinheiro para pagar o ônibus. E aí nessa época era muita lama, né? Chovia muito lá em Brasília. Brasília ainda é considerado um lugar que chove bastante, mas essa época era muito, muito mesmo. O céu de Brasília ficava super escurecido quando chovia e ficava de noite, né? Durante o dia. E quando nós íamos, as nossas viagens inicialmente, quando eu ainda era bem criança, era do Gama para Taguatinga, Taguatinga para o Gama, né? E nós tínhamos que andar muito, muito, porque as pessoas que são pobres, normalmente elas moram lá na beirada da cidade. Mesmo que a cidade seja relativamente boa, né? As pessoas moram lá na beirada da cidade. E é claro que nós não tínhamos conhecimento disso, nós não tínhamos a menor noção. E uma coisa que ficou muito, muito gravada na minha memória era quando nós íamos ao plano piloto, né? Algumas pessoas que moram fora, eles não sabem que plano piloto é que é Brasília, né? As outras cidades em volta
são chamadas de cidades satélite, que é aquele quadradinho que nós vimos no mapa, né? Brasília é aquele quadradinho. Agora, Brasília, a capital, é o plano piloto. E aí, nós vimos, né, Brasília sendo construída. Muito embora já existisse o Congresso Nacional, já existisse a Catedral, já existisse muita coisa, muitos e muitos prédios não eram construídos. E aí nós passávamos de ônibus e ficávamos olhando tanto pedreiro, né, tantas pessoas trabalhando, tanto prédio se levantando, aquilo para nós era absolutamente normal. O que nós não sabíamos, né, é que Brasília estava se levantando, né, estava nascendo. Nós não tínhamos essa ideia, nós não tínhamos noção. Inclusive, eu me lembro até hoje, quando Brasília completou 25 anos. Imagine só, né, Brasília era uma criança, só que essa época eu já era grande, né? Mas aí, a questão nessa época em que eu era criança, olha só para ver como que as coisas mudam. Por isso que eu digo que tem algo a ver com geografia, com história, com, né, assuntos sociais, culturais, entre outros. Eu me lembro da questão que... Perdi aqui. As cidades satélites eram pouquíssimas em vista, né? Em vista do que é hoje, porque aumentou muito. Então, lá na década de 70, 80, as cidades satélites lá de Brasília não eram tanto que elas são hoje. Por exemplo, as cidades, fora o plano, né, que o plano já era a capital mesmo, Gama, Taguatinga, Ceilândia, Braslândia, Núcleo Bandeirante, Sobradinho, Planaltina, Guará 1, Guará 2, se eu não me engano. E mais ou menos na década de 80, se eu não estiver enganada, assim, de 85 para 86, por isso, se eu não estiver enganada, surgiu Candangolândia, que é ao lado do Jardim Zoológico, se eu não estiver enganada. Olha só que interessante, né? As pessoas talvez não tenham ideia, talvez esteja esquecendo de alguma cidade, mas no geral as cidades eram essas. Por hoje é só. Boas memórias, boas lembranças. Fiquei muito contente em lembrar a época que eu era criança, quando o Brasil estava nascendo, quando o Distrito Federal estava se formando. Talvez vocês não soubessem de alguns desses detalhes pequenos, né? E talvez tenham gostado. Caso vocês tenham gostado, vocês vão ter a oportunidade de descobrir bem mais, porque eu estarei aqui neste canal falando muitas memórias interessantes. Época que saíram algumas bandas lá em Brasília. Algumas bandas de música, acredita? Tem gente que fala assim, nunca nem vi uma banda de Brasília, né? Então, algumas coisas interessantes, né? Artistas, coisas assim, que eu ficava me perguntando, não tem nenhuma banda aqui de Brasília, né? Que é claro que eu ainda não tinha essa noção. Eu falava assim, não tem nenhum artista aqui de Brasília. Outra coisa que eu me lembro que eu sempre me perguntava, será por que não tem nenhum filme, nenhuma novela gravada aqui em Brasília? Olha só para ver que coisa mais interessante, né? Quando a pessoa nasce junto com uma cidade que está nascendo. É interessante, não é? Eu particularmente achava e ainda acho e vou continuar transmitindo isso para vocês. Nos aguardamos, nos esperamos, nos encontramos.